Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ensino Simples. Eu sou o Fabiano e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você pode formatar o texto no Word online. Então essa aula é muito interessante porque eu vou mostrar para você como você pode organizar aí o seu texto no Word online. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o Outlook. Então você vai acessar aí o seu navegador. No caso aqui eu já estou com o Outlook aberto. Se você está caindo de paraquedas nessa aula aqui e não sabe abrir o Outlook ou não tem uma conta da Microsoft, aqui embaixo na playlist você consegue visualizar a primeira aula e é muito importante que você assista todas as aulas na sequência, porque uma aula complementa a outra, então é importante que você assista as aulas na sequência. Bom, estando aqui no Outlook, a gente quer acessar o Word. Então, para isso, a gente vai vir aqui no menu, nesses 9 pontinhos, e é só você clicar no Word. Fazendo isso, então, ele vai carregar aqui, então, a tela do OneDrive, né, para a gente visualizar aqui o Word. E nós vamos abrir um novo documento. Então, vou vir aqui na primeira opção, documento em branco, e ele vai carregar aqui o Word com essa folha em branco. E pronto, olha só, terminou de carregar aqui o Word. Eu vou fechar essas outras abas, tá? Para a gente ficar somente com o Word aqui. E agora eu quero colocar um texto aqui na folha para a gente ter o que a gente trabalhar no nosso vídeo. Para fazer isso, eu tenho uma dica muito legal para você. E eu vou utilizar o site Lorem Ipsum, que ele traz aqui para a gente um texto, né, já meio pronto, para a gente só conseguir fazer a modificação. Então eu vou abrir uma nova aba aqui no navegador e eu vou digitar assim, ó. Então você vai digitar aqui na barra de endereço esse texto aqui, ó, bem esquisito mesmo, ó, Lorem com L, tá? Ipsum, desse jeito aqui. É só você pressionar Enter e aí vai vir aqui a primeira opção, ó, www.lipsum.com. Então nós vamos pegar esse site aqui mesmo. É só você clicar em cima dele. E ele nada mais é do que um gerador de texto Lorem Ipsum, que é um texto utilizado geralmente por designers, tá? Que ele não significa nada, mas ele cria ali um texto, né, para você ter parágrafos e tudo definido. Eu vou descer aqui um pouquinho a página e eu vou criar aqui um texto Lorem Ipsum com aqui, ó, quantidade de parágrafos. Então vamos deixar aqui 5 parágrafos, né? Você pode ver que está habilitado parágrafos aqui e começando com Lorem Ipsum, não tem nenhum problema. Vamos clicar então para gerar o nosso texto e ele gerou o texto aqui para a gente, ó. Então ele gerou 5 parágrafos aqui para a gente. Então o que a gente vai fazer? Vamos selecionar, clicando e arrastando, ó, para selecionar somente os 5 parágrafos aqui, tá? Você vai clicar com o botão direito, vai vir aqui em copiar e agora a gente vai voltar para o Word. Você vai clicar com o botão direito aqui na folha e você vai escolher a opção aqui, ó, colar somente texto, tá? Para ele limpar toda a formatação. Então você vai selecionar essa segunda opção. Clicando aqui, então, nós vamos ter o nosso texto já copiadinho para cá. Olha só que interessante. Então a gente já criou um texto genérico que não significa nada, mas para nossa aula já vai servir, tá? Porque a gente quer trabalhar com um parágrafo propriamente dito. Então a gente não vai dar importância para o que está escrito no texto propriamente. Eu vou fechar essa outra aba aqui para a gente. Quero aproximar também um pouco aqui a folha, tá? Então vou vir aqui no zoom, ó, do meu ladinho, vou clicar no mais para aproximar e até para ficar melhor para você conseguir visualizar o que eu estou fazendo aqui. Bom, nós vamos trabalhar com essa parte aqui do Word, ó, que é o parágrafo. O parágrafo é muito importante, né? Porque a gente vai fazer a formatação aqui do parágrafo. Então, olhando aqui, a gente pode ver, ó, que todo o meu canto esquerdo da página, ele está alinhadinho. Você pode ver que eu consigo até ver, ó, que está tudo certinho aqui o texto. Já no canto direito está tudo bagunçado, né? Tem uma linha que termina depois, outra antes e tudo mais, né? Então, posso ver que o texto está bagunçado aqui na direita. Então, a gente vai começar tratando dessa informação aqui do parágrafo. Para eu mexer com parágrafo, uma coisa muito importante é eu sempre selecionar. Então, no Word é o ideal que você selecione sempre as coisas que você quer formatar. Então, eu vou pegar aqui como exemplo, ó, vou selecionar do começo até o final, para a gente selecionar aqui só o primeiro parágrafo. E aqui na parte de cima eu tenho esses 4 botões, ó, o alinhar à esquerda, o centralizar, o alinhar à direita e o justificar. Eu vou utilizar essas 4 opções para você entender. Você pode observar que o alinhar à esquerda já está feito, ó. Eu já estou com o meu canto esquerdo da página alinhado aqui do meu texto. Já o direito eu estou desalinhado, né? Por quê? Porque só o canto esquerdo está alinhado, só está alinhado à esquerda.
Se eu escolher a opção centralizar, ele vai centralizar o meu parágrafo aqui exatamente no meio da página. Ó. Então, meus cantos aqui agora, à esquerda e à direita, elas não vão ficar alinhadas, né? Porque o alinhamento está acontecendo no centro da página. Essa opção é muito interessante quando a gente vai colocar títulos na página, tá? No caso aqui no nosso parágrafo não faz tanto sentido, mas só para mostrar para você o que acontece. Se eu escolher a opção alinhar à direita, ele vai se alinhar agora, ó, no canto direito da minha tela e o canto esquerdo vai ficar todo bagunçado. E se eu escolher a opção justificar, ele vai tentar fazer o alinhamento tanto na esquerda quanto na direita. Olha só como fica mais interessante o meu parágrafo dessa forma. Ó. Tá tudo certinho aqui na esquerda e tá tudo certinho aqui também na direita. Fica tudo alinhadinho. Então essas três opções, na verdade essas quatro opções servem para isso, tá? Para você fazer assim alinhamento no parágrafo. E eu vou selecionar aqui o meu texto, vou colocar o alinhamento à esquerda. E eu vou vir aqui no início, ó, vou deixar o cursor intermitente aqui no início, vou pular umas duas linhas, deixa eu tirar essa opção que o Word aparece, vou pular de novo, e agora eu vou digitar aqui o título do texto. Pronto, eu só vou colocar como título do texto mesmo, tá? Então, ó, nós temos o título do nosso texto e nós temos o restante aqui do nosso texto. Então, aqui no caso, ó, eu vou trabalhar com o título, vou selecionar ele, vou colocar ele centralizado, olha só, ele vem para o meio. Aqui então, o restante do texto, eu vou selecionar todo o texto, clicando e arrastando, né, até chegar na última palavra. Vou colocar aqui justificado. Olha só como o nosso texto ficou bem mais interessante agora, porque ele está alinhado tanto na esquerda quanto na direita, olha só. Então aqui a gente fez esse alinhamento, né, do nosso texto. Outra coisa muito interessante que você pode fazer também é habilitar a opção do recuo. Então você pode colocar recuo aqui no nosso parágrafo também. Ó. Eu vou selecionar esse parágrafo, esse segundo parágrafo, e aqui em cima eu tenho a opção de recuo. Ó. Então eu posso aumentar o recuo, olha só o que ele está fazendo, ele está deslocando todo o meu parágrafo, né? Pelo menos meio centímetro ali, eu não sei quanto é que ele está colocando, mas ele está deslocando o meu parágrafo um pouquinho aqui para a direita. Ó. Então, se eu for utilizando essa opção, ele vai colocando o recuo ali do meu parágrafo, né? Isso daqui você pode utilizar, né? Geralmente é utilizado para, de repente, alguma citação ou algo do tipo, tá? Então, se você tiver um documento que precisa de alguma coisa como uma citação, você pode utilizar o recuo do parágrafo. E o recuo, ele sempre pega todo o parágrafo e joga, né, ali um pouquinho para a direita, tá? Quanto mais você for apertando aqui, mais ele vai colocando o recuo. Essa outra opção do lado, ele vai diminuindo o recuo, né? Então eu posso ir voltando, ó, ele vai voltando ali o recuo até eu voltar no original, tá? Então você pode trabalhar ali com recuo. Eu vou deixar com 2 espaços aqui de recuo para a gente visualizar. Então eu tenho aqui, ó, a informação do recuo dentro dessa página, olha só. Fiquei com o meu parágrafo com o recuo. Outra coisa que eu posso fazer também é aumentar o espaçamento entre as linhas. Você pode ver que está uma linha quase em cima da outra aqui no caso, estão bem próximas aqui a linha, né? Para aumentar esse espaçamento entre linhas, eu posso selecionar, eu vou aproveitar e selecionar todo o texto, que daí a gente já visualiza isso de forma melhor, tá? Vou pegar até aqui na parte de baixo, e aqui a gente tem, ó, o espaçamento entre linhas, esse botão aqui. Se você clicar nele, ele tem várias opções aqui para você escolher. Então você pode colocar um de espaço, ó, você pode ver que ele juntou mais as linhas, né? Ficou mais juntinhas aqui as linhas. Se eu colocar 1.15, ele deixa um pouquinho mais afastado. Se eu colocar aqui a opção de 1,5, ó, ficou mais afastado ainda. Lógico, se eu colocar a opção de 2, ó, fica bem afastado e assim por diante, tá? Então eu posso trabalhar com essas, né, esses espaçamentos entre linhas. E você vai definir, lógico, qual espaçamento fica melhor aí para o seu texto. E eu vou deixar na opção de 1,5, que eu já acho que fica interessante, ó, fica bem espaçado aqui as linhas e eu consigo ler bem, né? Então eu consigo ler a primeira linha sem interromper a segunda linha, né? Isso é muito comum, né? Geralmente quando a gente está lendo algum livro, né? Da gente começar num parágrafo, aí quando a gente vai para a linha de baixo, a gente acaba pulando a linha ou volta para a mesma linha, né? Essa confusão é normal. Isso acontece geralmente porque as linhas estão muito próximas, né? Então é comum, né, para você evitar que isso aconteça, deixar um espaçamento maior entre linhas.
Outra coisa legal que a gente pode fazer também é trabalhar com um parágrafo propriamente dito. Então, eu vou selecionar aqui o primeiro parágrafo e digamos que eu quero colocar aquele espaçamento do parágrafo. Lembra lá no tempo da escola que a gente colocava o polegar como sendo o espaçamento, né? O espaço realmente que para a gente dar da primeira linha do parágrafo? Então, a gente vai trabalhar com isso aqui no Word também. Para você colocar aquele espaçamento que a gente utilizava o polegar, é só você vir nessa opção, ó, Recuo Especial. Clicando aqui na setinha, a gente pode escolher, ó. No caso aqui está nenhum, né? Ou seja, ele está com nenhum recuo aqui na primeira linha. Eu posso deslocar a primeira linha somente ou posso fazer o deslocamento. Na primeira linha, eu faço só aquela opção que eu falei para você, ó, de dar aqui o espaço do parágrafo para começar o texto, né? Então, eu começo o texto com esse espacinho aqui no início. Se eu colocar aqui a opção de segunda que a gente tem ali, ó, vou selecionar o último parágrafo aqui para a gente ver. Vou vir aqui então no recuo e vou colocar o deslocamento. Ó. Aqui no caso ele vai fazer diferente. Ó. A primeira linha ele deixou alinhada aqui, né, no canto da página e ele colocou o recuo no restante do meu parágrafo. Tá? Então você pode também visualizar essa opção. Tá? Então a gente tem essas opções. Se você quiser tirar, é só você selecionar aqui o parágrafo, volta aqui na opção de cima e é só você deixar nenhum que ele volta com o parágrafo normalmente. Tá? Então ó, você pode ir trabalhando dessa forma com o seu parágrafo. Outra coisa interessante que a gente pode fazer também, deixa eu descer aqui o meu texto, eu vou colocar aqui uma lista. Pronto, ó, criei uma lista de itens aleatórios aqui mesmo, tá? Ó. Então, coloquei aqui lista de itens e embaixo eu coloquei aqui os itens. Deixa eu só colocar 2 pontinhos aqui para ficar maior. Vou pular aqui uma linha para separar aqui a minha listagem de itens. E outra coisa que eu posso trabalhar aqui também são marcadores e numerações. Então, digamos, ó, na minha listagem de itens, né, eu vou selecionar esses itens e eu fui pulando linha, tá? O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, ó, nos marcadores. Então, se você clicar nos marcadores, ó, ele vai colocar marcadores na frente aqui dos itens, né? Então, sempre que você quiser colocar os marcadores, você vai selecionar o texto e habilitar essa opção. Só que a gente tem vários tipos de marcador. Então, aqui a gente está visualizando o marcador de bolinha. Se você clicar na setinha para baixo, você vai ver que tem vários tipos de marcadores, ó. Então, eu quero colocar o marcador de seta. Então, eu venho na opção de seta, ó, ele colocou marcador de seta. Quero colocar aqui um marcador, de repente, de uma caixinha de seleção, né? Um quadrado branco, ó, ele colocou aqui esse marcador. Tá? Então, aqui você pode selecionar os marcadores que você quer utilizar. Posso colocar quadradinho aqui, ó, no caso, ó, e assim por diante. Se você quiser fazer uma lista numerada, né, colocar uma numeração em vez de um desenho, é só você utilizar a opção do lado, ó. Então, aqui a gente tem a numeração. Se eu clicar em cima, ele já coloca aqui uma lista de numeração. Então, ele já numera automaticamente 1, 2, 3, cada linha é uma numeração. E você também pode escolher aqui o tipo de numeração, né? Então, a gente tem aqui, ó, números romanos. Se a gente escolher, olha, ele já coloca a numeração romana. A gente pode colocar, em vez de números, né, colocar ABC. Olha, já vai listando aqui pra gente tudo mais. Então, aqui na opção de numeração também é interessante que você consegue configurar dessa forma. Eu vou deixar aqui a numeração 1, 2, 3. Ó. Então, eu também consigo colocar tanto marcadores quanto a numeração. Outra coisa que você também pode fazer é colocar subitens, né? Então, aqui no caso, eu tenho cimento. Além de cimento, né, se eu pular uma linha, eu consigo colocar, ó, mais um item. Então, ele vai entender que é o item principal. Só que eu quero colocar aqui embaixo do cimento como se fosse um subitem do cimento. Então, é só eu pressionar Tab, que ele vai mover para um subitem. Ó. Então, ele cria uma outra numeração, né, uma outra listagem de marcadores que corresponde agora ao cimento. Então, posso colocar aqui como exemplo, tá? Cal, então eu posso colocar areia, né? Eu só estou utilizando aqui como exemplo, né? Ó, então, areia, então eu vou colocar betoneira e assim por diante, ó. Então, essas palavras aqui, elas são uma listagem, né, do cimento, ó, um subitem do cimento. Se eu quiser voltar com a listagem principal, eu vou pular a linha, ele vai criar um subitem, e se eu pular a linha de novo, ele cria na listagem principal, tá vendo? Então aqui eu posso digitar outra palavra. Ó, digitei ali tinta e agora eu posso ir digitando as minhas palavras aqui novamente, que eles vão compreender essa listagem principal, tá? Então eu vou continuar digitando aqui.
e assim por diante. Então, sempre que você quiser criar um subitem, né, digamos aqui na opção do carro, ó, se eu pular uma linha, ele vai criar aqui na listagem principal. Para eu criar um subitem, né, um marcador novo, uma listagem nova para o item carro, um subitem do item carro, eu utilizo o Tab no teclado. O Tab ele fica em cima do Caps Lock. Ele é um botão que geralmente ele é duas setinhas, uma para o lado, outra para o outro, tá? Eu pressiono o Tab, aí ele cria esse subitem, ó. Aí aqui eu consigo digitar e ele vai criar uma listagem como se fosse o subitem desse item ali do carro. E pronto, ó, criei aqui os meus subitens. Se eu quiser criar um subitem do subitem, né? Então eu vou pular uma linha, vou utilizar o Tab de novo, ó. Ele vai criar mais um submarcador aqui, né? Uma subnumeração, um subitem que eu chamo aqui, tá? Então você pode utilizar aqui a opção. E pronto, ó, eu posso ir digitando aqui as opções. Se eu quiser voltar para a listagem principal, né? Eu estou aqui num subitem dentro de um subitem. Eu pressiono Enter. Ele vai criar um item aqui nessa sublistagem, eu pressiono Enter de novo, ele volta para cá. Se eu pressionar Enter de novo, ó, ele volta para minha, né, para minha listagem principal. Ó. Então é só você ir apertando Enter, tá? E se eu quiser voltar para essa sublistagem aqui, ó, como é que eu faço? É só você pressionar o Tab. Pressionando o Tab, ó, ele volta para essa sublistagem aqui. Ó, então eu posso continuar digitando. Se eu pressionar Enter de novo, ele vem para essa listagem. Se eu pressionar Tab, ele vai aqui para uma sublistagem, né? Ele volta a numeração, então ele começa a contar 1, 2, 3, porque agora ele está uma sublistagem dentro aqui do Paralama, tá? Se eu quiser então que ele volte para a listagem principal, eu pressiono Enter. E se eu quiser voltar ainda para a listagem, eu pressiono Enter de novo. Ó. Então você pode ir trabalhando dessa forma, tá? Então o Enter você vai voltando, se você estiver dentro de uma sublistagem, e o Tab você vai criando a sublistagem daquele item, tá? Isso é muito importante. Se você estiver aqui, ó, na listagem principal e pressionar Enter de novo, ele vai largar então a listagem, tá? Ele volta aqui para o parágrafo, ó. Então você pode continuar digitando aqui o parágrafo normalmente. Ó, então aqui nós temos, né, eu coloquei só uma frase aqui, né, esse é um parágrafo normal. Então você consegue trabalhar com esses subitens aqui também, que é bem interessante, tá? Você pode ir trabalhando dessa forma. E essa formatação do parágrafo é interessante, né, porque você vai trabalhar com a formatação do parágrafo junto com a formatação básica que eu mostrei para você na aula anterior, né? Então agora a gente pode deixar o nosso texto muito mais interessante, porque você já sabe então trabalhar com um parágrafo, né? Ajeitar o parágrafo aí do seu texto, e você sabe também como criar itens e utilizar a formatação anterior. Antes da gente fechar aqui a nossa aula, além de mostrar aqui direto pelos botões, como eu mostrei para você, né, você pode trabalhar de forma mais precisa se você clicar nesse ícone aqui, ó, bem escondidinho, ó, opções do parágrafo. Então, eu vou selecionar aqui o nosso segundo parágrafo, que a gente não mexeu nele ainda. Vou vir aqui nesse item e aqui eu consigo fazer essa configuração, só que agora botando os valores realmente que eu quero, né? Porque a gente estava colocando geralmente os valores padrões. Quando você clica no botão, ele já coloca o valor padrão. Mas por aqui eu consigo colocar exatamente o valor que eu quero. Então eu consigo colocar um recuo antes e depois do texto, consigo colocar um espaçamento antes ali do parágrafo com um espaçamento específico, ó, 1, 2, 3 e assim por diante. Então trabalhando com essa informação aqui, com essa tela, você consegue colocar as informações de forma precisa. E eu só vou cancelar aqui para a gente, que eu quero visualizar, te mostrar uma coisa bem interessante, tá? Eu vou selecionar todo o meu parágrafo aqui, a gente mexeu bastante no parágrafo. Vou pegar até aqui o todo o texto Lorem Ipsum que a gente fez. Vou colocar ele alinhado aqui à esquerda. E eu vou diminuir o espaçamento aqui da linha para 1 para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Vai voltar tudo basicamente aqui para a primeira página aqui, né? E deixa eu só tirar o que a gente colocou ali do recuo especial para nenhum, para ficar mais fácil também, e remover o recuo que a gente colocou, ó, nesse outro parágrafo, que agora sim vai ficar melhor para você visualizar. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar aqui todo o meu texto de novo. E agora eu quero mostrar para você que a gente tem umas informações bem importantes, tá? Eu vou vir aqui nesse menuzinho pequenininho aqui, ó, opções de parágrafo. E aqui a gente tem o seguinte, ó, eu vou trazer para cá, posso ser para cá? Não, é melhor para cá, fica melhor para visualizar.
a gente tem aqui o seguinte, ó, a questão dos recuos e a questão do espaçamento, tá? Você pode ver que a gente tem o espaçamento antes, a gente tem o espaçamento depois de, e a gente tem o espaçamento entre linhas, e tem o espaçamento aqui de as também, tá? No caso aqui, ó, a gente está utilizando o depois de 8 pontos. Eu vou deixar aqui o depois como 0, para você entender o que a gente está trabalhando aqui, ó. Então eu vou clicar no OK. E olha só, ele juntou basicamente as linhas do parágrafo que a gente tem, ó. Agora eu mal consigo diferenciar um que é um parágrafo do outro, ó. Porque todo espaçamento que tinha depois de um parágrafo, ele removeu esse espaçamento. Então ele juntou tudo, ficou tudo um embaixo do outro, né? Fica muito ruim de ler dessa forma. Se eu vim aqui então, ó, de novo ali na opção, né? Eu vou colocar aqui a opção do antes, ó. Vou aumentar aqui para uns 8 pontos, eu acho que vai ficar interessante. O que aconteceu aqui, ó? Ele colocou um espaçamento do parágrafo para antes, né? Então, espaçamento antes, ó, do parágrafo aqui para antes, ele colocou um espaçamento de 8. No caso aqui do primeiro, a gente quase não consegue notar, né? Porque não tem um texto aqui, tá? Mas aqui tem um espaçamento também desse parágrafo para a linha de cima. Nos outros aqui a gente consegue notar, porque a gente consegue ver que a gente tem uma linha bem grande aqui para observar, né? Então, ele colocou o quê? Um espaçamento aqui, ó, dessa primeira linha para cima, né? Antes de 8 pontos. Desse aqui também, ó, esse espaçamento dessa linha para cima, 8 pontos, e desse aqui também, e assim por diante, tá? Então, esse é o espaçamento antes que a gente configurou ali. Se eu vier agora na setinha para baixo, eu vou tirar o espaçamento antes, e agora eu vou colocar o espaçamento depois. Eu vou colocar até maior, vou colocar um 15 aqui para a gente ver esse espaçamento, ó. Coloquei 15 aqui, vou clicar no OK, ó, ele aumentou o espaçamento. Só que agora ele fez ao contrário, tá? Em vez do espaçamento ser da primeira linha do parágrafo para cima, ele está fazendo o espaçamento da última linha do parágrafo para baixo. Então ele está dando espaçamento para baixo. Então ele colocou aqui, né, a diferença, né, de 15 pontos da última linha do parágrafo para baixo, a diferença ali de 15 pontos, 15 espaços. A mesma coisa aqui, né? Da última linha do parágrafo para baixo, ele colocou essa diferença, tá? Então sempre quando você falar antes, no caso, é da primeira linha para cima, né? Para o parágrafo que está em cima. Quando você falar depois, é da última linha do parágrafo para o parágrafo de baixo, tá? Então essa é a principal diferença. E eu vou deixar aqui zerado também, para a gente voltar para aquela visualização. Clicar no OK, ó, vai ficar tudo junto. Vou voltar aqui no ícone só para você ver. A gente tem um espaçamento entre linhas, né? Então eu posso colocar aqui, ó, um espaçamento aqui de 1,5 duplo ou vários espaçamentos. Eu vou deixar aqui no vários para você ver, porque o vários agora, ó, ele vai utilizar essa opção aqui, ó. Então aqui vários ele colocou a opção 3. Quando eu clicar no OK, olha só, ele deixou mais ou menos o espaçamento de 3 linhas aqui, ó. Então ele deixou uma linha, 2 linhas de espaço e a terceira, 2 linhas de espaço e a terceira, e assim por diante. Então esse é o espaçamento quando você utiliza a opção vários, né? Então aqui no vários, quando você selecionar vários, essa opção, você pode definir aqui, né? Eu vou deixar um espaçamento de 5, clicar aqui no OK, ó. Ele deixou agora um espaçamento bem maior aqui de 5 linhas, tá? Ou você pode deixar o espaçamento, né, que eu prefiro mais, de 1,5. Eu acho que 1,5 já é um espaçamento bem interessante, ó. Já fica aqui o espaçamento. Só que nesse caso você pode ver que ainda continua muito ruim para a gente diferenciar o que é parágrafo. A gente não tem mais ou menos uma noção da onde começa e termina os parágrafos, né? Por isso que é sempre importante você deixar a opção de antes ou de depois, né, para você ter esse espaçamento maior. Então eu vou deixar um espaçamento aqui. Ele estava 8 antes, eu vou deixar de 10 para ficar maior. Ó, agora sim eu consigo ter uma noção de onde termina esse parágrafo e começa outro parágrafo, né? Então isso é muito importante para a gente ter essa diferenciação. E uma coisa legal também é que como a gente está com todo o texto selecionado, ó, ele está pegando, né, e aplicando essa configuração em todo o texto, tá? Por isso que é importante você selecionar aonde você quer fazer essa formatação. Vou voltar aqui na setinha de novo. Aqui a gente pode trabalhar também com a opção do recuo, né? Então a gente tem o recuo antes, recuo após, que é quando ele traz todo o texto, né? Só para você ver aqui, ó, eu vou colocar um recuo de 2 centímetros. Clicar no OK, ó. Agora ele trouxe todo o texto que estava selecionado 2 centímetros para a direita, né? Então eu apliquei em todo o texto. Mas digamos, né, que eu quero tirar essa opção. Então eu vou deixar aqui como 0,
clicar no OK, aí ele volta ao normal. Vou vir aqui na setinha e vou colocar o após aqui, só para a gente ver como é que fica. Ó, o após de 2 centímetros também, olha o que ele vai fazer. Ele trouxe o recuo agora da direita, né? Então você pode estar se perguntando, e o recuo da direita, como é que aplica? Dessa forma, né? Então ele deixou um recuo de 2 centímetros aqui na direita. Se eu colocar o justificado para ficar melhor, ó, a gente consegue visualizar ó, que aqui seria a linha da margem da folha, né? E ele trouxe 2 centímetros para a esquerda, no caso, né? Ele trouxe o recuo aqui para a esquerda, tá? Então você consegue fazer o recuo da esquerda também dessa forma. Vou deixar aqui zerado. E se eu quiser o espacinho só da primeira linha do parágrafo, que é o que eu falei para você, né, do polegar que a gente estudava lá na época da escola, é essa opção especial. Então aqui eu posso vir na setinha para baixo, colocar a primeira linha. Aqui ó, eu consigo definir agora o tamanho, né? Então eu quero colocar 2 centímetros aqui de tamanho desse recuo só da primeira linha. Clico aqui no OK, ó, e ele já aplicou em todos os parágrafos esse recuo. Ó. Então como eu selecionei, né, já facilitou a minha vida porque ele fez o recuo em todos os parágrafos, tá? Então por isso que é importante você sempre selecionar ali o texto, caso você queira aplicar, né, essa formatação em todo o texto, tá? Então por aqui você consegue fazer essa formatação também. E aqui no alinhamento é o justificado que a gente colocou, né? Poderia colocar à esquerda, à direita e assim por diante, tá? Aqui a gente tem mais algumas informações, tá? Então aqui a gente tem a paginação, né? Manter com o próximo, controle de linhas órfãs e viúvas, manter as linhas juntas, quebrar página, né? Quebra de páginas antes e tudo mais. A gente também consegue visualizar por aqui. Mas eu sei que já temos muito conteúdo por hoje, então a gente vai ver só essa questão aqui do parágrafo, que é bem interessante, tá? Então nós fizemos, ó, todo o nosso texto aqui de parágrafo, junto com numeradores, que é mais interessante. Agora que a gente terminou a nossa aula, nós vamos salvar aqui o nosso documento, né? Para salvar o documento, é só você vir aqui na parte de cima, ó, você vai clicar aqui, e aqui nós podemos colocar como texto de parágrafo. Eu vou colocar como parágrafo mesmo, tá? E pronto. E é só a gente pressionar Enter e ficou salvo aqui o nosso documento como texto de parágrafo. A gente pode ver que ele está salvo na nuvem por causa dessa nuvenzinha aqui, ó, que tem um cheque informando que foi tudo que a gente fez foi salvo. E eu espero que você tenha feito junto comigo, tá? Então, se você não conseguiu fazer, ficou prestando atenção na aula, muito legal. Mas agora, acabando o vídeo, vai e tenta fazer, vê essas opções, coloca a mão na massa, tenta deixar o texto igual eu deixei aqui, juntamente ó, com a listagem de itens, né? Então, tenta montar uma listagem de item e fazer com subitem, sub-subitem também e tudo mais, para você aprender. Você só vai aprender se você colocar a mão na massa, tá bom? Vou ficando por aqui, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima!